pronto! Nossa! Oi, ideia! Agora sim. Ai, eu tava falando que quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também, né? Porque a gente dá um jeito. Eu Tudo nunca bem, ideia? participei de live no Instagram, então eu não sabia, não. Mas é porque eu tava seguindo outra Fernanda. Pois é. Essa mulher de mil, né? De mil facetas é assim mesmo. Você tá bem? Também você. Tudo bem também. Que bom. Então, hoje, pessoal, eu convidei a Andrea para bater um papo com a gente aqui. A Andrea que é enfermeira, trabalha já há um tempo, né, na atenção básica e vai compartilhar um pouquinho, né, da trajetória dela como enfermeira, né, todo aí o processo de escolher faculdade, de se formar e depois de batalhar aí uma colocação no mercado de trabalho. Eu acho que é a trajetória aí de todos nós que resolvemos enveredar aí pelo caminho da enfermagem, né? E eu queria dizer que é um prazer imenso ter você aqui, viu, Deia? Obrigada por ter aceitado o convite, fico muito Prazer é o feliz. meu. Que bom. Então tá, joia. Odeia, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, o que você faz hoje, né? Hoje você que está como enfermeira, né? Eu já falei, mas que você falasse um pouquinho do seu trabalho hoje, né? Trouxesse um pouquinho da sua experiência. Então, eu tô há 7 anos, hoje eu tava pensando, 7 anos esse ano vai fazer 8 anos já na enfermagem, passa muito rápido, né? Nossa, rápido, né? E eu entrei de paraquedas, eu costumo falar, porque eu não fiz auxiliar de enfermagem. Eu fui direto à faculdade fazendo a faculdade de enfermagem mesmo para ser enfermeira mesmo. E fui com a cara e com a coragem, né? Achando que tudo que a gente aprende na faculdade vai ser a realidade e nada disso. A Só, realidade é bem acho que durante diferente, os né? estágios, sim, que a gente vê bastante coisa, né? Mas da E teoria hoje, mesmo, a gente tem que buscar no dia a dia mesmo. Tem que e hoje sempre você estar. está, né? Hoje você está na atenção básica, continua em UBS, Estratégia de Saúde da Família, como que é isso? Eu tô em UBS, né? Passei no concurso da Prefeitura de Guarulhos em 2000 e sei lá quantos e entrei em 2013. Aí iniciei numa UBS, tinha duas opções, na verdade, para escolher um hospital e UBS. Eu sempre gostei de saúde da família, lidar com a Ah, comunidade, atenção básica, sempre gostei mesmo. E aí eu legal, fui. depois eu vou explorar um pouquinho isso daí, que acho que é interessante a gente trabalhar isso. Sim. Desculpa E te aí eu fui interromper. direto para uma UBS, fiquei lá 3 anos e meio. E aí depois eu pedi para sair de lá para ir para uma mais tranquila e agora ainda estou lá, por enquanto. Você conseguiu uma tranquila? Porque dos 23 anos de UBS, eu nunca conheci uma tranquila. Assim, tranquilo em termos, né, Fê? Porque da onde eu era o caos, era muita gente pra gente atender. Acho que uma UBS tradicional com quase 60 mil é uma coisa surreal, para uma enfermeira sozinha à tarde, por exemplo, no dia inteiro. Então, e eu costumo falar, André, assim, que as pessoas quando estão fora do sistema, né, elas acham que trabalhar em UBS é a coisa mais tranquila do mundo, né? Que a gente vai Exatamente. ficar o dia inteiro sem fazer Sentada, muita coisa, não faz ideia da quantidade da demanda que existe em um UBS. não faz ideia. Acho que assim, eu gosto muito, né, da atenção básica pelo fato de que você trabalha o problema ali na base mesmo. Eu costumo dizer, né, às vezes, nas conversas que eu faço aqui, eu falo assim que eu me sinto muito honrada em poder desenvolver um trabalho onde eu sei que o resultado desse trabalho vai impactar lá na alta complexidade. Porque Exato. se eu trabalho bem aqui a base, eu não vou ter pacientes com doenças crônicas de forma acentuada, e isso vai Voltando viabilizar aos pronto bastante a qualidade de socorros. vida desse paciente, né? Exatamente. A gente tem que atuar, apesar de todos os problemas e dificuldades, a gente tem que estar atuando muito na promoção da saúde
para o paciente não chegar a lotar lá o pronto-socorro, né? Que é o que Exatamente. acontece muito, infelizmente. É. E esse é o nosso Mas, papel, né? O papel da atenção básica é esse. Então, quando você acaba optando de ir para a atenção básica, a ideia que você tem que ter forte mesmo é que você vai trabalhar muito educação e saúde. Você exatamente. vai promover a saúde, né? Você É, não vai atuar diretamente ali na doença. Você vai, de alguma forma, porque a gente tem os grupos, né, sim. prioritários, a gente tem os programas que a gente responde por eles e desenvolve aí N ações aí nos programas. Mas a base mesmo, o forte da atenção básica é a promoção da saúde, né? É o que a Legal. gente já estuda para o concurso, né? Que é a Aham, promoção da saúde, aquela coisa toda do SUS mesmo. E eu acho que, apesar de toda a dificuldade que a gente tem no serviço público, não só, por exemplo, na Prefeitura de Guarulhos, a gente tem que insistir nisso dentro da nossa casinha lá, que eu costumo dizer, dentro da nossa realidade, dos nossos limites e possibilidades, a gente tem que trabalhar muito nisso, desde o atendente SUS lá, que tem que ter um acolhimento, ouvido, né, aberto lá para o paciente, até o aham. atendimento mesmo na consulta, porque a gente tem agenda e consultas normais, né? Sim, sim. Mas ali mesmo a gente já tem que. Às vezes o paciente só vai ver a gente uma vez na vida. E isso pode ser que É a faça uma oportunidade, grande né? diferença. É. É a oportunidade que a gente tem de fazer a diferença, exatamente. É, eu faço um trabalho com vacinação e aí a gente fala muito sobre isso. Vacina, por exemplo, que está lá na atenção básica, né? Ela é oportunidade. Se o paciente entrou e você não aproveitou aquela oportunidade de imunizar, talvez você não tenha outra. Exato. Como muitas outras coisas, né? Você fazer uma prevenção de hipertensão, você fazer uma prevenção de saúde, da mulher, fazer uma orientação de pediatria, você observar uma violência doméstica, enfim. Tem aí várias situações, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia e não são Tanto que poucas, às né? vezes, Fê, eu ouço muito de paciente assim, que eu falo assim: ah, você tem cadastro na UBS? Aí, por algum outro motivo, o paciente passou lá e precisa de um cadastro na UBS. Aí o paciente fala assim: ah, mas eu sempre vacinei meu filho lá, então ele tem cadastro na UBS. E não, eu acho que a vacina é o coração da UBS, né? Que às vezes o paciente só passa pela vacina. E às vezes ali você já pode captar tanta coisa se você Sim, tiver um bom acolhimento, claro, e se você treinar seus auxiliares para isso. sua Porque nem escuta, sempre se você está tiver ali. uma escuta qualificada, se os profissionais estiverem preparados com uma escuta qualificada, não importa se é no agendamento, é que eu falo assim, o atendimento de saúde, ele não se dá só dentro do consultório, ele se dá com todos os profissionais da UBS, não só na enfermagem, não só área médica. Se a Até o pessoal da recepção, medicina. exatamente, ela está ali limpando, ela está percebendo alguma coisa diferente, ela mesma pode fazer uma intervenção de orientação. A própria recepção, direcionar para os programas, direcionar para o que está acontecendo, se tem uma vacinação acontecendo, se tem uma campanha de Papa Nicolau, se está fazendo uma pesagem de Bolsa Família, uma busca ativa. Então, são várias situações que todos os atores, né, desse processo podem atuar e aí você ter resultados assim maravilhosos, né? Exatamente. Às vezes eu ouço até que eu sou muito acolhedora, mas é que eu penso muito lá na frente, assim. Aham, Por exemplo, eu estou eu, fazendo uma consulta de pré-natal, eu já sei que se eu não cuidar e orientar direito ali, vai dar um RN de risco, vai dar uma mortalidade, vai dar um monte de outra coisa, não que você seja um poupa um problema para trabalho. gente. Isso, mas é uma. A gente, enfermeiro de UBS, tem que ter essa visão, né? Com, Exatamente. com o tempo que a gente vai aprendendo isso, viu? Ficar ligeiro com tudo ao redor. E é muita É. coisa. E eu acho assim, o perfil de um enfermeiro de estratégia ou da própria UBS mesmo é esse, não tem jeito. Não É. dá para você atender, tchau, vai embora. Você sempre tem mesmo esse vínculo, né? Esse vínculo com o que vai vir depois, né? É, mesmo que você se faça de cego, porque tem profissional que faz isso, acaba voltando esse paciente com um problema maior, ou a Sim, família, ou o vizinho, sempre dá alguma coisa. Então você já tem que sim. cuidar ali, né? E, infelizmente, a gente acaba tendo a oportunidade de ver o que você poderia ter evitado, né? Exatamente. Às vezes até a Por gente teve exemplo, que passar por causa de muito trabalho, né? sim, Mas
Tem que ficar atento. Pela própria demanda, muitas coisas acabam passando. Mas É. eu digo do profissional que é por negligência, né? Às vezes não tem esse olhar, ou tá ali só mesmo por estar, né? Tá ali porque precisa trabalhar, e a gente sabe que muitas vezes acontece isso, né? Ou E acha isso que acaba vai ser mandado impactando muito. embora e vai levando, É. né? Aham. Odeia, mas eu queria que você falasse um pouquinho para mim, quando que você resolveu fazer enfermagem? Por que que você resolveu fazer enfermagem? Conta um A pouquinho aí da louca, sua história. Hã? a louca escolheu enfermagem. Não, é que assim, ó, São só as pessoas especiais, viu, que escolhem enfermagem. verdade. Isso é É? verdade. Tem que gostar de gente, viu? É... Exatamente. Então, eu escolhi enfermagem porque desde pequena eu queria, na verdade, eu queria ser pediatra, né? Só que aí aconteceu algumas coisas na minha vida que, por eu passar por estágio de pediatria, essas coisas, eu não segui essa área. Mas aí a minha irmã também, ela é enfermeira, a única da família. E aí eu via aquilo e eu gostava desse cuidar. E eu acompanhava meu pai em muitas consultas também, porque ele era um paciente cardíaco, né? Cardiopata, na verdade. E aí eu via o trabalho delas e eu gostava daquilo. E eu, às vezes eu via algumas atitudes que eu não gostava muito, de profissional assim que não atendia muito bem meu pai, e eu pensava, meu, preciso entrar para essa área para mim tentar fazer um pouquinho Fazer diferente a disso. diferença. E também, olha uma loucura, quando eu era pequena, eu tinha alergia a praticamente tudo. E aí eu tinha que tomar aquelas vacinas de antialérgica, né? E eu Sim, fiquei sim, uma com vez por 10 anos semana, tomando. né? Tem aqui Isso. uma vez por semana, com papelzinho, anotar que tomou a Isso. dose 1, a dose Nossa, eu tomei 2, durante uns 10 anos numa UBS aí. E aí eu gostava, acredita? Eu não chorava, não... eu gostava daquela rotina das mulheres de lá de dentro. Eu falava, nossa, um dia eu quero fazer isso, ó, louca. Ó, que legal, é. Daí já E vem aí, de bem antes, né? Bem de pequena mesmo, né? aí na faculdade eu ainda pensava em pediatria ou neonatal, essas coisas todas. Só que aí eu pensei, mas eu gosto também muito de saúde pública, né? E aí eu comecei a fazer concurso, fiz uns dois, não passei. Só que aí você vai mandando muitos currículos na época da faculdade, né? E como eu não fiz auxiliar de enfermagem, eu não tinha experiência. E você não tem experiência, vai começar na enfermagem, é uma luta. Impacta Nossa, bastante, né? eu acho que eu fiz muita entrevista, acho que quase em todos os hospitais e não passava porque não tinha experiência. E aí eu falei, Aham. uma das oportunidades é fazer um concurso. Aí eu fiz, só que eu já estava me inscrevendo para fazer neonatologia, pós. E aí me chamaram para a prefeitura, aí eu falei, ah, pronto, vou desistir da neonatal e vou fazer isso daí. Aí eu tô aí até hoje, eu amo o que eu faço, muito mesmo. Não que eu Então, queira seguir nisso pro resto da vida só UBS e tal, mas eu gosto bastante. eu queria até perguntar isso para você, assim, porque a atenção básica não foi sua primeira escolha, ou você, por uma questão de oportunidade de emprego, acabou optando, ou porque você fez entrevista, né? Você tentou em outros lugares, queria fazer neonatologia, e aí Sim, depois acabou, você foi, aí olhou, sentiu na pele e gostou e quis ficar? Como que foi isso? assim que eu iniciei, você tá perguntando? Isso, quando você entrou. Então, eu gostei bastante. Eu entrei com muito gás. Eu acho que ainda tem um pouco de gás, assim, um pouco de Eu esperança nas acho que você coisas. ainda tem muito gás. Isso é bom, isso é ótimo. É que eu sou um bebê ainda, né, Fê? Ó, eu já tô com 23 anos, eu saí ainda com Então, restinho de gás. às vezes você pensa em largar tudo, desistir, mas sei lá, eu acho que eu gosto muito mesmo. Mesmo na correria, assim, de estresse e tudo mais, eu olho no fim do dia e falo, meu, pelo menos um paciente eu fiz o que eu queria. Fez a Valeu a diferença pena. na vida. Nem que eu atenda o paciente e falo, nossa, fiz alguma coisa boa, mas você recebe o retorno, né? Sim, E aí isso me empolga. Mas quando eu comecei, foi tudo muito meio que assustador, porque eu não sabia de nada. Só que eu sabia quem que ia me ensinar mais? Os auxiliares. E aí eu já, né, já colou neles. cativei eles, chegando na humildade, falando, gente, eu sei de nada, me ajuda. Até hoje eles me ensinam muita coisa, sabia? Eu aprendo muito com os auxiliares.
E assim, quando a gente vai em outras reuniões, vai falando com as pessoas, com as outras enfermeiras, você vê que o seu desespero não é só seu. Só seu, é exatamente. Todos os Porque é problemas que muito você passa, o outro complexo. também tem. É muito complexo o processo, né? Não é uma coisa que você aprende, é uma coisinha e pronto, é aquilo que você vai executar sempre. Não. Você Além está sempre de ter uma aprendendo. quantidade muito grande de programas, os programas, eles têm, cada um tem suas peculiaridades, todos têm a regra, mas todos também têm exceções, que você tem que trabalhar isso, e o conhecimento vem com a vivência, né? Por exemplo, você utiliza o grupo para, 10 pessoas, mas cada uma é diferente da outra, e você vai ter que atuar naquela individualidade de cada um, e isso daí vai trazer um monte de outras demandas, que você vai aprender um monte de outras coisas, é o tempo todo aprendendo. Todo É mundo acha muito que rico. o BS é muito marasmo e você não sai daquilo. Assim, se você não buscar estudar, fazer outros cursos, você vai ficar naquilo mesmo, só atendendo na rotina, vai olhar cada paciente como a mesma coisa. Ah, esse daqui é igual ao outro e vamos embora. Mas sim, se cada coisa, todo dia você pegar um pouquinho e for pesquisar, conversar com outro colega, ou então tem muitos cursos no Corém, por exemplo, né? Palestra. Sim. Se você não for se aprimorando, você vai ficar naquela coisa mesmo que você acaba desanimando e, sei lá, ou você encosta, né? E vai fazendo o que dá, ou você acaba desistindo. Então, eu acho que sempre tem que estar buscando, estudando alguma coisa para você ir inovando, porque senão desanima mesmo por N motivos. Porque você depende dos outros, depende do sistema, depende de um monte de outras Aham. coisas. Odeia, mas eu acho que até aquela pessoa que não é muito proativa, que não vai estar buscando, né, conhecer muito, ela vai se deparar com Vai. a quantidade de demandas que a gente tem, né, dentro da UBS. Você tem que E se mexer. aí tem que se mexer. E aí eu falo até assim, eu pergunto para você como enfermeira hoje, você tem experiência, você tem vivência em sala de vacina, em supervisão de sala, gerenciamento de sala ou não? É outro enfermeiro que cuida da parte da vigilância, da vacina e tal. Então, no começo, quando eu comecei na prefeitura, eu pegava pouco disso, mas eu sempre gostei de vacina, de imunização, de entender sobre vacina, essas coisas. Então, sempre quando dava um tempinho, eu ia lá, ficava junto com o auxiliar para ver como que ele fazia, o que ele fazia, aonde ele Aham. anota, o que ele usa, qual que é a técnica, e principalmente sobre BCG, porque eu via que alguns auxiliares, acho que até hoje, assim, são fadados a, tipo assim, aquele que sabe fazer BCG, só aquele. Se ele não estiver lá, quem que tem que fazer? Então, Normalmente são os mais antigos, né? Eu sou dessa época, ó, eu sou da época em que para poder fazer BCG, para ser aferido em BCG, eu sou aferida em BCG, olha só. ó, A gente tinha que fazer 100 BCGs, 100, ó, para poder ser aferida, dizer fulano tem condição de fazer, capacitar, acompanhar tudo. Então, isso é quando ótimo. precisava de avaliação em BCG, me chamavam. Sabe, desde quando eu era auxiliar, porque eu sempre fui muito assim, curiosa, sempre gostei muito de buscar, de estudar. E aí eu fiz o curso da BCG na época, existia um treinamento, né? E aí depois um auxiliar mais antigo da casa, aquele que já fazia um tempão, que também era ferido, aí ele começava a te treinar. E aí eu tinha aí a auxiliar Ivete, que foi a pessoa que me treinou. Eu nem sei se ela ainda está na prefeitura, ela já está aposentada há um tempão, mas ela me treinou e aí me acompanhava. Toda BCG que eu ia fazer, ela ia a Ivete olhar, ou então ia a enfermeira da unidade olhar. E aí nós fomos contando, tem que contar, marcar tudo. 100 BCGs. Aí eu recebia o certificado que eu era aferida em BCG. Olha, naquela Caraca, época, agora não é mais assim, né? eu Mas queria, viu? é legal, porque assim, é uma técnica que você tem que desenvolver uma destreza, né? Você tem que ter um cuidado, fazer uma boa aplicação para você ter um bom resultado, né? Não perder aquela vacinação, não ficar muito profunda, não extravasar muito, enfim.
e é bem delicada, é uma coisa bem delicada. Então, realmente, sempre tem aquele ali, ó, que tem mais habilidade, né? Não tem jeito. Fora a técnica, você tem que ter todo o acolhimento dos pais, que é a primeira vacina do bebezinho, que às vezes é o Sim, primeiro bebê e tudo mais. sim. Tem que colaborar para segurar o bebê, tudo aquilo, né? É. E ele chora muito, né? Então, porque você segura firme o braço, não tá nem doendo, dizer que tá doendo, É, mas você segura o braço para fazer a vacina, nossa, e chora, aí a mãe se desespera. Então, realmente, é um processo de orientação, vai muita orientação, né, na vacina BCG. Você não tem só que a BCG. dizer. Oi? Não só a BCG, todas as outras. Tem que ter muita Sim, orientação. sim, mas eu digo assim, a BCG, você faz hoje, o resultado, ela vai vir daqui a um tempo, então vai começar a formar ali a pústula, e aí vai sair aquele puzinho, vai se formar a crosta, tem que avaliar, isso até 6 meses tem que sair, olha o tempo. Então, essa mãe tem que estar orientada. Quando romper aí essa lesão, aí ela não vai poder arrancar casquinha, não vai poder colocar pomada, isso vai secando naturalmente. Então, aos poucos, você vai orientando essa mãe, e é uma quantidade grande de orientação. Sim. Então, eu digo assim, é um momento de estresse para a mãe, né? A primeira vacina da criança, ela também já está no período de Chorando. pós-parto, né? É, Às vezes ela está chorando junto com a criança. E aí você é. tem que orientar tudo isso antes, né? Porque depois que você vacinou, ela não entende mais nada, ela não ouve mais nada, né? Então, eu Sim. acho que essa é uma técnica que não só habilidade manual, mas você tem que ter um jeito, né? Você tem que ter aí Acolhimento. um acolhimento para essa mãe. E tem pessoas que têm um perfil, né, maior para É. isso, né, um melhor perfil para fazer esse acolhimento. E aí Tanto acaba que para a gente sendo, fazer a escala, a gente já vê aqueles que têm perfil, mas assim, todos têm que passar pela sala de vacina, né? sim, Porque se conhecer não todos tiver têm, o né? conhecimento, Até porque senão você fica refém, né? Se só tem dois que ficam na sala, aí um sai de férias, outro falta, acabou, né? por isso que o enfermeiro tem que saber tudo, né? Da vacina. Exatamente aí. Não Olha, adianta você Odeia. cobrar uma coisa que você não sabe também, né? De sistema, de todo o fluxo. Da geladeira, termômetro, quando acaba a luz, que tem que fazer, pelo amor de Deus, tudo isso. Não adianta colocar a mão na cabeça e sair correndo, né? Você tem Eu fui que. aprendendo, sabe como? Ligando na vigilância. Olha, não sei fazer, me ajuda. E aí, Aham, pedindo ajuda, né? e os auxiliares me ajudando muito também, né? Sim, Assim, eu costumo dizer que os auxiliares, eles levam a sala da vacina nas costas, porque é muita demanda para o enfermeiro. Mas, assim, quando, por exemplo, agora, tem 2 anos que eu fiquei como RT e como responsável pela vacina, né? E aí eu tinha que saber. Tipo, calendário vacinal que muda toda hora, sistema sim. novo, a demanda nossa que está faltando, PSE que a gente tem que ir na escola vacinar, tudo isso. Tudo isso a gente tem que ficar a par, porque se você vê que alguma coisa deu errado, você não vai saber o que cobrar do auxiliar, né? Então você Sim, e tem até fazer a que, intervenção correta, né? Para que as coisas se ajeitem. mesmo Mas que você não tenha tempo, você tem que ter um tempo para isso. sim. E aí, assim, o técnico da sala, o auxiliar ou técnico, ele tem. Ele faz basicamente só vacina, né? Quando ele está na escala da vacina. Então, ele fica praticamente só na sala da vacina. Então, ele acaba desenvolvendo uma habilidade na vacina, no sistema e na rotina muito grande, né? Sim, E leva muito bem, é o que você falou, leva muitas vezes com os pés nas costas. Só que isso não isenta nós, enfermeiros, da nossa responsabilidade de participar diretamente, né? Coisa que exatamente. não acontece. Muitas vezes o enfermeiro, por falta de conhecimento, ele deixa por conta dos auxiliares. E aí é um problema duplo, né, Deia? Porque é um problema para o enfermeiro que está depositando a responsabilidade dele para o auxiliar ou técnico, e é um problema para o técnico que está respondendo por uma responsabilidade que não é dele. Sim. E aí, Tanto para o paciente quanto para, sei lá, chegar à grade da vacina. Se você não souber, por exemplo, ajudar o auxiliar a fazer um fechamento, se ele não tiver lá o que sabe fazer, não vai chegar a vacina. E aí você não vai sim, imunizar, isso vai dar uma confusão. E sim, sim. E vai dando uma assim, cascata de problemas se você não tiver atento ali, né? sim. Você não precisa estar lá dentro para vacinar, né, para fazer a técnica, não. Você precisa conhecer a rotina da unidade, até porque
para você Sim, ter segurança para olhar se está correto ou não, e se não tiver, você fazer a orientação. Porque como você vai orientar um negócio que você não conhece, né? exatamente. Como que você vai se colocar para mudar uma rotina que já está estabelecida se você não sabe do que você está falando? Porque Uhum. quando a gente chega, você viveu isso, você pode me falar melhor sobre isso, mas assim, quando você chegou, que você não tinha experiência na enfermagem, que você não tinha vivência em saúde pública, aí você vê determinada coisa lá que você fala, isso daí não tá legal, acho que poderia ser fazer diferente. Mas as pessoas já fazem isso há tanto tempo, você vai ter segurança para chegar lá e falar, ó, isso aqui nós vamos mudar, porque não tá legal. Não vai, entendeu? Exatamente. E aí você fica totalmente refém, porque às vezes o auxiliar tá fazendo uma coisa que ele acha que é certo e não é certo, e tá fazendo errado, e você nem. Você fala, ah, não, ele tá aqui há 15 anos, ele sabe o que tá Eu vou fazendo. Às vezes mexer ele não nisso. sabe porque não foi orientado. E aí vai passando de um Aham, para o outro. sim. Às vezes ele aprendeu errado, tá passando para outro auxiliar errado, e assim vai. Vira Vai se bola de neve. perpetuando, né? É, E aí, por isso que eu sempre bato na tecla que assim, o conhecimento ele é fundamental. Se você tem conhecimento sobre o que você vai falar, se você tem embasamento científico, se você tem como mostrar de onde você está tirando isso, não é da sua cabeça, você vai ter muito mais segurança para sim, abordar a sua equipe de forma acolhedora, porque também essa coisa de chegar impondo, isso daí não funciona com ninguém. Eu não sou a favor, entendeu? Acho que tem que ser conversado, tem que levar as pessoas a desenvolver o raciocínio crítico, tem que sim. levar as pessoas a entender a necessidade de mudar aquele processo, mudar aquela rotina, para que ela consiga chegar, né, no objetivo que é, de repente, colocar ali aquela rotina de uma forma em que chegue mais próximo do correto, né? Mas não é É, fácil. por exemplo, ó, eu quando entrei, eu não sei você, que eu acho que o pessoal antes de mim foi treinado para várias coisas antes de entrar para começar a trabalhar. Eu não. Eu aprendi o que a outra enfermeira me ensinou, o que eu aprendia em reunião, o que eu pesquisava na internet e assim foi. Só que às vezes se você for nessa, tipo assim, ah, ninguém me ensinou, então vamos ver o que o auxiliar ele sabe, vamos e só isso. Se você for estudar e tudo mais, querer saber mesmo da vacina, você pode desenvolver um trabalho sensacional que não vai ter fila, que não vai ter confusão, por exemplo. Ah, vou fazer uma escala para a campanha de vacina, né? Aí, por exemplo, eu estou de férias, eu sei de vacina, eu estou de férias e as minhas duas outras auxiliares que sabem de vacina estão de férias. Elas vão ter que sair das férias dela para ir comandar uma campanha de vacina, né? Isso é tenso. E é que nem eu falei, quando É, acaba a luz, o que, que você tem que fazer? Para onde você leva? Qual é a temperatura? Quando você vai fazer sim, uma vacina no acamado? Como que é qual que o é a trajeto? logística disso, né? Qual Isso, que é a logística de exatamente. tudo isso, né? Você tem É a rede de muita frio, é coisa que uma envolve. coisa fundamental para manter a vacina em condições de uso, né? É, E, infelizmente, assim, nem todo mundo leva tão a sério, tão a risco. Eu sempre fui muito neurótica com redes de frio, né? Então, era uma coisa assim que eu sempre, não, não pode, não pode. Isso aqui é entre 2 e 8, você tem que dar um jeito de conservar isso. Porque eu já tive e tem que dar um experiência, jeito assim, de... também. Tem que dar um jeito também de você ensinar, ter um tempo para ensinar o auxiliar que não sabe. Nem que seja, sei lá, 10 minutos para juntar todo mundo e falar, gente, ó, tem que fazer tal jeito, assim, assim. Ah, mas eu aprendi isso há 1000 anos. Então, mas você está aprendendo errado. A técnica é essa, tem que fazer isso. Tem que ter esse tempo, não adianta. A E vacina é o outra, coração às do UBS. vezes, ó, quantas coisas que a gente começa a fazer de um jeito e depois não é mais daquela forma. As técnicas, elas mudam, Muda né? E aí, o se tempo você não todo. está se aprimorando, você fica para trás. Aí você continua fazendo de uma forma que não é mais usual, pelo fato, né, de que não se atualizou. É, tem gente, por exemplo, que vai buscar uma vacina que não tem na rede, você tem que mandar aquela papelada toda pro CRI, né? Sim, E os aí você vai imunobiológicos, e pensa, nossa, eu fiz especiais. isso 5 anos atrás, vou usar aquele impresso. Aí vai ver, Impresso. nossa, maior trabalho, nem Tá? era. Então, as atualizações que tem que acontecer.
E nem sempre você está no serviço onde ele vai disponibilizar, como você mesmo não teve oportunidade, né? De repente, fazer alguns treinamentos, ou talvez, pelo fato de você trabalhar direto em UBS, não estratégia, talvez a estratégia ela prepara um pouco mais por conta, né, da rotina ser diferente. Então, isso daí acontece na realidade. Você mesmo me falou que você trabalhava numa UBS que era sozinha à tarde, né? Você ficava sozinha Era, numa UBS à tarde, como era eu enfermeira. de enfermeira e a pediatra só. Então, né? Aí E você acontecendo, por imagina, exemplo, sei lá, um surto de sarampo numa nós escola. tivemos, 2018 Então, começou, né? é, Então, e aí como que você faz para fazer a busca ativa, né? Para poder fazer a intervenção, a quebra dessa cadeia aí de transmissão que a gente sabe que você tem que ir lá, que tem que vacinar, que tem que quebrar isso daí, é muito complexo, né? muito. E eu acho assim também que muitas vezes a gente acaba encontrando profissionais que têm muito mais conhecimento e que nos ajuda, né? No seu caso, como enfermeira, Graças de a Deus. repente, se você tivesse trabalhado num lugar onde tivesse outros enfermeiros, como eu já trabalhei em UBS que tinham 5 enfermeiros, então um vai apoiando o outro. Mas já trabalhei em UBS que eu era a única enfermeira e era gerente também, porque eu fazia gerência no interior, não tinha gerente. Então, era a enfermeira que era responsável, que era a gerente. Então, eu fazia Meu gerência Deus! e fazia toda a parte de responder pelos programas e atender. E às vezes eu ficava sem auxiliar, porque eu tinha uma auxiliar nessa UBS só. Era eu, ela e os ACS. Era um programa de agente Nossa, comunitário de saúde na zona rural, né? E aí, se ela saísse para fazer uma visita ou um curativo, alguma coisa, eu que tinha que fazer a vacina e marcar uma consulta. Então, como que você lida numa situação dessa? Se você não tem a quem recorrer, é um lugar que não pega telefone e você tem que agir, você tem que atuar ali, né? Então, é fundamental a busca pelo conhecimento, né? exatamente. Tem que se basear nos estudos aí. O tempo todo tem que estar estudando. Cada hora é uma doença nova, é uma vacina nova, igual entrou agora a meningo CWY, né? A CWY A é para os CWY. adolescentes, é. E aí você tem que estudar ela para poder passar para os auxiliares, que também não conhecem, porque não tem curso, não tem reunião. E aí você tem que Aham. orientar o paciente, porque, eu não vou dar no meu filho porque, sei lá, a menina desmaiou porque tomou a meningo. E aí você tem que ter todo esse, né? Você É tem que ter muita coisa de conhecimento, UBS, né? né? Você tem que ter o conhecimento para ter a segurança, para orientar, né? Para poder Sim, fazer com que essa mãe entenda, né? Nem um trabalho de convencimento, é uma compreensão. Ela vai compreender toda a sim. situação, a importância para poder aceitar que faça, né? E levar ele a entender a importância, né? Que não é fácil. Mas Gestante também não é muito fácil, não, viu? As Mas a gestantes. gestante, eu acho que ela a gente ainda tem mais acesso, porque ela vem nas consultas Sim. mensalmente, ou pelo menos teria que vir mensalmente nas consultas. Você acaba tendo Aí você lava oportunidade, ela ali, né? né? Exatamente. Na primeira consulta lá, você já vai, já faz tudo vacina que tem que fazer, já faz as prescrições, e aí você vai acompanhando os exames de rotina. Às vezes tem que fazer tratamento aí para sífilis, que elas fogem da bezetacil. Tem que, né? Tem que pegar Tem aí que no ter essa laço visão lá na mesmo. frente. Aham, exatamente, é o que a gente estava E, falando. e já pensar no Odeia, bebê muito que vai bom. nascer para tomar as vacinas e tudo mais, né? Sim, porque aí senão vai ser um bebê, é um RN de risco também, né? E aí complica. É. Odeia, me fala uma coisa. Se você pudesse falar para a Andrea, lá daquela época da faculdade, que terminou de se formar e entrou no mercado de trabalho, se você pudesse dar um conselho para ela, o que, que você diria? Eu diria que primeiro você tem que pensar no propósito, por que você foi fazer enfermagem, né? A gente hoje recebe muitos estagiários de enfermagem, enfermeiro mesmo, ou técnico de enfermagem. E eu falo isso muito para eles, que você tem que pensar o porquê que você está na enfermagem. Se a base não for porque você gosta de trabalhar com gente, de orientar e do cuidado mesmo, se for só para se vestir de branco, achar que vai ganhar dinheiro, cai fora.
E aí o conselho que eu daria para mim, acho que é... Porque no começo eu entrei muito despreparada, né? Eu achava que eu não ia dar conta, não. Eu achava que, meu Deus do céu, tem um monte de enfermeira que tá aqui há 20 anos, eu não sei de nada. Mas assim, se você não encarar, é porque eu amo o que eu faço, né? Então, se você não for e pensar, é isso que eu quero para a vida, e não for atrás, fazer igual... Eu fiz 2 pós, né? Eu fiz a última agora, foi pós de saúde pública. E foi exatamente sobre acolhimento o meu TCC. Essa escuta Ah, que qualificada. legal. Então, se você não tiver essa visão que você tem que sempre estar estudando e incentivando os seus funcionários a pensar como você, nem que seja um pouquinho, nem que tenha 10 auxiliares, e se um pensar igual você do seu trabalho, assim, e você não acreditar nisso, de você ter essa base de conhecimento e levar isso para frente, de que vai dar certo, que você consegue também, que todo mundo conseguiu aprendendo, não porque a pessoa está Sim, lá há 15 anos, que ela já nasceu sabendo disso. chegou Até hoje tem pronta, muita não, gente que não. aprende muita coisa. E até hoje eu Não, é aprendo um muito com processo de auxiliar. aprendizado, né? É É, se você contínuo, não. né? O processo de aprendizado. Mas eu acho que é isso. O meu conselho que eu daria é que eu teria que ter mais coragem e fé no meu taco de que ia dar certo. Mas hoje eu já tenho. Não Ai, assim que que eu bom, já saiba de. deu. Assim, não que eu saiba de tudo, que eu sou perfeita, eu tô aprendendo ainda, eu aprendo todo dia. Qual seria o seu conselho? Eu queria saber. Olha, Para o meu você mesmo. conselho eu acho que eu fui muito feliz, sabe, na minha profissão, muito feliz mesmo. Desde de auxiliar, como enfermeira, eu fui muito feliz. Mas em algum momento as coisas se perderam. E aí talvez investiria num plano de carreira, sabe? Acho que eu pensaria mais num plano de carreira, não deixaria o dia a dia ir me levando, porque eu fui assim, eu fui aprendendo, eu fui crescendo, eu desenvolvi trabalhos, projetos, coisas que me trouxeram satisfação pessoal, me trouxeram reconhecimento, mas eu acho que eu poderia ter trilhado outros caminhos é, paralelo a esse, interligado, quer dizer, interligado a esse, não precisaria ter ficado diretamente na assistência, poderia ter impactado muito mais de uma forma diferente se eu tivesse me trilhado aí por esse caminho, Eu de penso planejar um nisso pouco hoje. mais a carreira. Porque eu Exatamente. acho que a gente vai indo, né? Deixa a vida me levar. Vou lá, passo um concurso, aí eu vou aprendendo, eu vou estudando aqui, vou estudando lá. Aí aqui não tá bom, aí eu falo, vou fazer uma pós tal, ou eu vou fazer uma especialização disso, um curso específico, mas a gente não se programa, não projeta isso, né? Então, eu quero chegar aqui. Então, para eu chegar aqui, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Então, assim, para mim seria interessante planejar uma carreira. Eu acho fundamental hoje. Eu acho que para mim faltou isso também, mas hoje que eu penso isso. Antes eu ia deixando levar e falava, ah, não, tá bom assim, tal. A gente não pode se acomodar, porque você acaba se apagando. Aquele Sim, gás que você tem do começo, você acaba apagando por N motivos. As pessoas vão te podando. Por exemplo, você vai fazer um grupo, aí você coloca outros profissionais, está dando certo e tal, e daqui a pouco vem um monte de gente. Não, porque você tem que fazer isso, tem aquela demanda, não sei o quê, e você vai desanimando. E se você não tiver esse plano de pensar, não, eu tô fazendo isso daqui agora porque eu quero isso, e depois isso, aí você desanima. Você falou muito bem, é isso mesmo. Acho que é até uma dica eu para quem acho está que começando agora. sim, eu acho que é fundamental. Não só Inclusive, mas todo profissional. inclusive tem Né? uma enfermeira, uma enfermeira colega minha, que ela trabalha com plano de carreiras, né? E aí a gente sempre conversa sobre isso. O quanto nós deixamos a desejar nesse sentido, né? O quanto nós não investimos, né, nesse processo. Que é um processo tem que começar desde já, para você colher os frutos lá na frente. Eu acho assim bastante interessante. E aí quem quiser depois até aproveitar a dica aí e seguir é a professora Joseli Monteiro,
ela é enfermeira também, tem uma larga experiência, já foi gestora aí de UBS, já trabalhou no Corém, enfim, é uma pessoa assim, que tem muito conhecimento, muita coisa a agregar. E hoje ela trabalha aí com mentoria em gestão de carreira, e eu acho que é fundamental, sim. Ah, Deia, obrigada. Eu queria agradecer de coração sua participação, dizer que para mim foi muito rico, foi muito bom e Eu desejo vou aí muito confessar uma coisa sucesso para para você. confessar uma coisa. Você é uma das pessoas que eu me espelho muito na prefeitura. É, Se você se inspirar e conversar e saber das histórias dos outros que amam o que faz e que mesmo no meio sim. do caos, por exemplo, tem uma UBS que aqui da prefeitura que é o caos, mas tem uma enfermeira lá que, meu Deus, ela é muito guerreira, ela gosta do que faz. E tipo, de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo fazer as coisas e isso me inspira muito e você é uma delas, de verdade. Obrigada, obrigada. Assim, eu me sinto muito honrada. Eu acho que eu não cheguei a falar, mas assim, eu conheci a Déia, eu fiz faculdade com ela, né? Nós nos conhecemos na sala de aula. Ficamos aí 4 anos juntas estudando e nem tivemos tanto contato assim, né, Déia, na época da graduação. Fomos ter contato mais É. depois, né, E depois fomos nos no encontrar na próprio ambiente prefeitura. de trabalho. Mas para mim, assim, é uma pessoa que eu admiro muito. A Déia não só se doa, né, como enfermeira, que eu acho que é uma doação constante. A enfermagem, ela é uma doação. Muitas vezes você não está bem, você não está saudável, você está doente, você tem que ir cuidar dos outros e às vezes acaba esquecendo até de si mesmo. Às vezes deixa um filho em casa com febre para cuidar do filho de outras pessoas. Então, é Às realmente vezes não um almoça, processo de doação. Hã? às vezes não almoça, às vezes às 7 horas da noite do UBS. Sim, sim, é verdade, é verdade. E aí, não contente, né? Ela ainda faz aí projetos sociais, né? Faz todo um trabalho voltado aí para a área social, para a área lúdica, né? Então, eu admiro demais, demais você como pessoa e como ser humano. É uma pessoa sempre alegre, a ideia está sempre para cima, sempre de bem com a vida, pelo menos se as coisas acontecem, estão controversas, mas ela vai lá e fala, não, vamos acreditar que vai dar certo. Eu acho isso muito importante, a gente precisa mesmo de Mas tem que ser pessoas assim, assim. né, Fê? Que senão a gente nem levanta da cama. Se a gente não tiver essa positividade. Eu acho que tem muito a ver com a nossa essência, né? Tá ligado com o nosso propósito de vida, né? Então, a gente já vem assim Exatamente. carimbadinha, ó, essa daí vai ser enfermeira, vai ajudar a humanidade. Você sabe que os enfermeiros passam direto, né? A escala é direto para o céu, né? Não tem nem parado em lugar nenhum. Espero Deia, que foi um sim. prazer imenso. Foi um prazer imenso ter Prazerzão, você Fê. aqui, viu? Muito obrigada. Precisar, tamo aí. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, obrigada. Tudo de bom. Deus abençoe. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. E aqui eu encerro a nossa live. Obrigada para vocês que participaram. Para mim foi um prazer imenso poder compartilhar, né, com a Andréia e com todos vocês aí um pouquinho da nossa vivência de enfermeiro. Um abraço. Tchau, tchau.